Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio, de Matemática e Geometria, do Colégio Cristo do Sul. E a gente, nessa aula aqui, específica para o pessoal do segundo ano, tá? A gente vai estar trabalhando com a parte de Geometria Analítica, falando um pouco das equações da reta, né? A gente viu aí que nós temos três formas de escrever a equação da reta. A forma fundamental, a forma reduzida e a forma geral, ok? Vamos trabalhar um pouquinho hoje com essas três formas. A gente vai esperar que ao final dessa videoaula a gente possa aí ter tirado toda e qualquer dúvida sobre esse conteúdo, ok? Vamos lá para o nosso primeiro slide aqui. Seguinte, gente, para calcular, para determinar a equação fundamental de uma reta, é preciso ter um ponto pertencente a essa reta e o coeficiente angular. Então, quero focar aqui com vocês como é que a gente encontra esse coeficiente angular, né? Lembrando aí que o m é igual a ΔY sobre ΔX, né? Aí a gente vai fazer uma regra de 3, vai fazer a proporção, né? Meios pelos extremos, e a gente vai chegar na seguinte relação que está aí destacado em vermelho no vídeo de vocês. ΔY é igual a m vezes ΔX. Pronto. Essa aí é a equação na forma fundamental. Só que a gente não vai deixar o ΔY e o ΔX. Já desde algum tempo a gente tem usado esse delta como uma variação, né? Principalmente na física, né? Para calcular a velocidade média, variação do espaço, variação do tempo, né? Coisas desse tipo. Então aqui na geometria analítica, esse delta também é uma variação, né? Mais embaixo eu coloquei, sabendo que ΔY é igual a quem? Y menos Y0. ΔX é igual a quem? X menos X0. Substituindo isso, aí nessa nossa relação ΔY igual a m vezes ΔX, a gente chega nessa formulazinha que tem embaixo aí do nosso slide. Y menos Y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Ok? E aí, galera, o que acontece aí nessa nossa fórmula? No próximo slide eu vou mostrar para vocês o que seria cada uma dessas variáveis, né? O que é y, o que é y0, o que é m, x e x0, ok? No nosso próximo slide a gente tem a seguinte relação, né? Para escrever a equação fundamental da reta R, como eu já tinha falado para vocês no início aqui do vídeo, precisamos de um ponto, que eu estou chamando esse ponto, olha aí quem é o ponto, x0 e y0. Lembra lá da nossa equação da reta? M que multiplica m não, desculpa, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, né? Ó, y0 e x0. Isso aí seria o quê? Seriam as coordenadas de um ponto que nós conhecemos pertencente à reta, né? Então, na equação fundamental nós temos o m, que é o nosso coeficiente angular, tá? Que a gente pode ter esse m já dado numa questão possível, ou a gente pode ter condições, né, a questão da subsídio, dá condições para que a gente determine esse coeficiente angular. Ah, professor, mas como é que isso poderia ser cobrado em uma questão? O coeficiente angular, ele não necessariamente viria direto para nós. Ele pode aparecer na forma de inclinação da reta, né, que é aquele ângulo que a reta forma com o eixo x, tá? E esse ângulo ele é chamado de ângulo de inclinação da reta. E o que é o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo. Ou então, outra forma seria a questão me dá dois pontos que pertencem à reta. Porque se nós temos dois pontos pertencentes à reta, por exemplo, um x, um ponto A e um ponto B, como é que eu calcularia o coeficiente angular desse ponto, né? O m seria y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. O nosso ΔY sobre ΔX, ok? Então, mais uma vez, nós temos aí o ponto M, que é o coeficiente angular, e o x0 e o y0 representam um ponto pertencente à reta, né? Quando a gente fala de um ponto, nós estamos falando do par ordenado, né? Que seria tipo meio que o endereço desse ponto, né? Onde é que esse ponto está localizado, sobre qual abscissa e sobre qual ordenada, ok? E o xy, esse xy vai ser xy em toda a equação da reta. Toda a equação da reta tem que ter o x e o y. Mas o par ordenado xy é uma representação genérica de todos os pontos que pertencem à reta. Nós sabemos que numa reta tem quantos pontos? Infinitos. Pronto. Esses infinitos pontos estão representados genericamente pelo x e y da equação da reta. Quer seja a equação na forma fundamental, geral ou reduzida. Até aqui, tá tranquilo? Espero que sim, né? Vamos seguir aqui mais à frente um pouco. Aí nós temos, pessoal, a equação reduzida da reta.
Beleza? Que é muito simples. A equação reduzida é nada mais nada menos do que aquela forma que a gente já conhece desde o nono ano, vimos também no ano passado, no primeiro ano, que é a forma da função do primeiro grau. Olha que eu coloquei bem embaixo no vídeo de vocês, desse slide, né? Y é igual a ax mais b. Então, a equação reduzida da reta. Dada a equação fundamental da reta, para escrevê-la na forma reduzida, basta isolar a variável y. Então, quando nós pegamos uma equação da reta e isolamos o y, deixamos y igual a alguma coisa, essa equação já aparece para a gente no que nós chamamos de forma reduzida. Okay? No exemplo, eu coloquei aqui uma equação na forma fundamental, né? Y menos 2 é igual a 3 que multiplica x menos 5. Essa aí é a equação fundamental. Como é que eu faço para escrevê-la na forma reduzida? Basta isolar o y. Então, primeiro a gente vai fazer a distributiva aqui nesse segundo membro, 3 vezes x e 3 vezes menos 5, né? Que vai ficar 3x menos 15. Joga agora o menos 2 do primeiro membro para o segundo membro. Nós vamos ter que y é igual a 3x menos 15 mais 2. Menos 15 mais 2 é menos 13. E nós chegamos na equação reduzida y igual a 3x menos 3. Equação reduzida. Função do primeiro grau. Beleza? Até aqui, equação reduzida, de boa, né? Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre a equação reduzida. Esses coeficientes, gente, A e B, vale destacar que o A ele é chamado de coeficiente angular. Olha que desde o nono ano nós vimos isso, chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. A saber que é o coeficiente linear, é o momento em que a reta R toca o eixo Y, né? É o ponto de interseção, na verdade seria não o ponto de interseção, mas seria a ordenada do ponto de interseção da reta R com o eixo Y. A reta vai tocar x e y, muito possivelmente, né? Porque ela pode ser uma reta paralela a y, que não tocaria y, ou pode ser uma reta paralela a x, que não tocaria x, tranquilo? Mas vamos supor que ela seja uma reta oblíqua, que ela tem uma inclinação que não seja 0 e nem 90 graus, né? Que é os casos de ser paralela aos eixos coordenados. Então, se ela tem uma inclinação, se é uma reta oblíqua, ela vai ter um coeficiente angular e um coeficiente linear, que é o momento em que, coeficiente linear, é o momento em que ela vai tocar o eixo y. Tranquilo? Acredito eu que essa ideia está clara para a gente aí desde o nono ano, principalmente no nono ano, né? Mas que a gente também acabou vendo aí um pouquinho no primeiro ano, porque a gente também viu função do primeiro grau lá. Ok? Equação reduzida, o A implica no coeficiente angular e o B implica no coeficiente linear. Tranquilo? Vamos seguir um pouco mais adiante. Aí aqui eu coloquei um pequeno exemplo, gente, para a gente identificar o coeficiente linear em um gráfico. Né? Só para justificar isso tudo que eu já falei para vocês. Olha só, nesse gráfico, essa reta vermelha está tocando o eixo X no ponto de abscissa 2, né? Ou seja, no ponto 2 e 0, e está tocando o eixo Y no ponto de ordenada 3, ou seja, no ponto 0 e 3. Se ele está tocando o eixo Y no ponto de ordenada 3, quer dizer que o 3 é o nosso coeficiente linear. Como a equação ela tem um formato, equação reduzida, tem um formato y igual a ax mais b, e o b é o coeficiente linear, então escrevendo a equação reduzida em função do coeficiente angular, que a gente poderia calcular nessa questão aí, mas eu não vou calcular, porque o meu foco agora não é falar do coeficiente angular, é do coeficiente linear, escrevendo então a equação da reta reduzida em função do coeficiente angular, nós vamos ter que y é igual a ax mais 3, como vocês estão vendo aí no finalzinho do slide. Por que ax mais 3? Porque não é ax mais b, e o b não é o coeficiente linear, e o coeficiente linear não é quando a reta toca o eixo y. Se ela está tocando o eixo y no 3, o b é 3. Show de bola até aqui? Segue o baile. Vamos mais para frente um pouco. Aí, pessoal, agora nós temos o seguinte, equação geral da reta. A equação geral da reta é bem simples. Nós vamos pegar todos os termos da equação e colocar em um mesmo membro. Ou traz todo mundo para o primeiro membro, igualando a equação a zero, ou joga todo mundo para o segundo membro, igualando a equação a zero. Mas como é de costume, né, de parte nossa, a gente traz todo mundo para o primeiro membro e iguala a zero. Então eu estou pegando aí no exemplo a mesma equação que eu usei fundamental para chegar na reduzida, que eu quero pegar a mesma equação fundamental e ter as três formas de escrever a equação. A forma fundamental, a reduzida e a geral. Então suponhamos que uma equação de uma reta na forma fundamental seja essa que está aí para vocês. Y menos 2 é igual a 3 vezes x menos 5.
Já desenvolvendo como a gente fez na reduzida, nós chegamos na equação reduzida o quê? Y igual a 3x menos 13. Como é que a gente faz para escrever agora a equação na forma geral ou na forma normal, também pode ser chamada assim, tá? É só jogar todo mundo para o mesmo membro. Então eu vou pegar o y que está no primeiro membro e jogar para o segundo membro. E a gente costuma deixar, como eu coloquei embaixo, ó, ax mais by mais c. Então vai ter o x, o y e o termo independente. Então, para deixar nessa ordem, que é a forma padrão da equação geral, muito embora a ordem não importe, tá? Mas a gente mantém esse padrão, ax mais by mais c, nós vamos ter 3x menos y menos 13, igual a 0. E aí o a vai ser 3, o b vai ser menos 1, que é o coeficiente de y, e o c vai ser 13. No próximo slide a gente vai falar sobre esses coeficientes, né? Na equação geral ax mais by mais c, vale destacar os coeficientes a, b e c. O a é o coeficiente de x, e olha a observação que eu estou colocando aqui nos parênteses para a e b, gente. O a é o coeficiente de x, não o coeficiente angular. Você lembra aí que lá na equação reduzida, o a é o coeficiente angular? Pois é, mas o a só vai ser coeficiente angular na equação reduzida. Na geral, não é coeficiente angular, beleza? E o b é o coeficiente de y e não o coeficiente linear. A e b só são respectivamente coeficientes angulares e lineares quando a equação da reta está na forma reduzida. Se está na fundamental ou se está na geral, esquece isso de coeficiente angular e coeficiente linear para A e B, beleza? E C não tem nem A, não tem nem X nem Y, é simplesmente o termo independente. Então eu coloquei aqui uma equação da reta na forma geral, né? Todo mundo igual a 0, e aí nós temos x menos 3y mais 5 igual a 0. O A é 1, o B é menos 3 e o C é 5. Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu trouxe só uma questãozinha, tá? Para também não se estender muito no vídeo, não ficar aí um pouco cansativo para vocês. Depois a gente pode ver uma outra videoaula só para resolver exercício. Essa aqui eu queria só dar uma focada, revisar um pouco esses conteúdos, tá? Então trouxe só uma questão aí para a gente finalizar aqui com ela, né? Determine a equação fundamental reduzida e geral da reta que toca o eixo y no ponto menos 2 e tem inclinação de 135 graus. Então, pegando essas informações que a questão está dando para a gente, pessoal, quando ele fala que toca o eixo y no ponto menos 2, ele está me dando um ponto pertencente à reta. Se está em cima do eixo y, quer dizer que o x é 0. Então, esse ponto que eu marquei, ó, ponto P, seria o ponto Q? 0 e menos 2. E ele me deu a inclinação da reta. Quando ele me dá a inclinação, indiretamente ele está me dando o coeficiente angular. Porque o que é o coeficiente angular? É a tangente da inclinação. E quem é a tangente de 135 graus? É o oposto da tangente de 45, né, que é o suplemento de 135. Aí eu espero que o ciclo trigonométrico no ano passado esteja fresco aí na cabeça de vocês, beleza? Então, a tangente de 135 é menos 1. Então, na equação fundamental, nós vamos ter y menos y0, que no caso é menos 2. Então, vai ficar y menos 2. Cuidado aí com o sinal, hein? Vai ficar, na verdade, y mais 2, né? É igual a coeficiente angular, que é menos 1, vezes x menos x0. E o x0, nesse caso aí, é 0, né? Então, vai ficar x menos 0. Nós temos aí na primeira a equação fundamental. Para a equação reduzida, o que a gente vai fazer? Vai isolar o y. Gente, no segundo membro aí da equação fundamental, menos 1 vezes x menos 0 é x. Menos 1 vezes x é menos x. E menos 2 vai ficar mais 2. Passa para o segundo membro, menos 2. Nós temos a equação reduzida, y é igual a menos x menos 2. E para a terceira, finalizar a equação geral, é só trazer todo mundo para o primeiro membro e igualar a equação a 0, ok? Então eu trouxe o menos x que veio para cá mais x, aí já tem y positivo, então vai ficar x mais y, e o menos 2 vem para cá mais 2. Então ficou x mais y mais 2 igual a 0, equação geral da reta. Beleza? Galera, espero que não tenha ficado dúvidas, mas caso haja alguma dúvida aí para vocês, lembra que o Cristos disponibilizou aí no Aluno Online para a gente agora aquele botão Pergunta, onde você pode interagir mais diretamente com o seu professor, ok? Então, se ficou alguma dúvida nas explicações que eu coloquei ou alguma questão do livro aí que você está tentando fazer e não está dando certo, manda para a gente que a gente dá um jeito de responder para vocês da melhor forma possível, ok? Deus abençoe a todos
Espero que estejam todos protegidos e bem nas casas aí, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.